Você se conhece de verdade? Oi, tudo bem? Meu nome é Pamela e no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre autoconhecimento. Você sabe o que é o processo do autoconhecimento? Ele é um processo inacabado e um processo dinâmico, porque nós estamos em constante mudança. Faz parte da vida, né? Nós passamos por fases no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento, e com isso nós vamos aprendendo novas competências, nós vamos aprendendo novas habilidades, nós vamos nos desenvolvendo em diversas áreas da nossa vida, e o mundo exterior influencia muito o nosso interior. E durante essas etapas da vida, durante essas etapas do desenvolvimento, muitas vezes acabamos não cuidando de buscar entender como nós pensamos, buscar entender como somos de verdade, o nosso interior, como funcionamos de verdade. E quando crescemos, acabamos entrando em caixinhas que acabam nos prendendo cada vez mais. E nessa de que nos prendemos nessas caixinhas, nós acabamos nos perdendo e não sabendo mais que caminho seguir, o que realmente gostamos, quem realmente somos. Isso acaba nos causando uma sobrecarga, isso acaba nos causando pesos emocionais, psicológicos, e isso consequentemente vai gerando em nós algumas frustrações, algumas tristezas que acabam nos levando por um caminho em que muitas vezes nem queríamos seguir. Mas nunca é tarde para a gente dar alguns passinhos atrás e pensar e nos fazer algumas perguntas para sabermos se estamos seguindo algum caminho, se estamos fazendo algo por nós ou pelos outros, se a imagem que temos de nós é simplesmente um reflexo da imagem que os outros têm de nós ou do que deveríamos ser para os outros. E muitas vezes a gente acaba fazendo coisas nas nossas vidas para agradar o pai, agradar a mãe. Quantas vezes algumas pessoas, ou você já ouviu alguma história de alguém que se tornou médico porque o pai queria que fosse médico, se tornou advogado porque a mãe queria que fosse advogado. E muitas vezes aquela pessoa nem queria isso para a vida dela, ela simplesmente executou na vida dela, transformou a vida dela no que outra pessoa queria que fosse. Isso acaba nos trazendo consequências emocionais, psicológicas. Então, nós precisamos parar e refletir, fazer algumas simples perguntas para nós mesmos. Será que eu estou fazendo isso por mim ou porque alguém está impondo isso para mim? Será que eu estou seguindo esse caminho porque eu realmente amo isso, porque eu realmente quero fazer isso, ou simplesmente porque eu acho que eu devo fazer? Nós não criamos o hábito de nos questionarmos a respeito das coisas. E há algum tempo atrás eu percebi essa necessidade de me questionar sobre algumas coisas, porque eu percebia que eu tinha comportamentos, porque eu percebi que eu tinha pensamentos, e que esses pensamentos e esses comportamentos eu nem sabia de onde vinha, qual era a origem, e que eram coisas que me faziam mal, que me traziam sentimentos ruins. Com algumas perguntas, algumas pequenas mudanças, eu consegui perceber que eu estava fazendo algo que não era o que eu queria, que não era o que eu era. Desde pequena, eu, por exemplo, sempre fui um pouquinho devagar com algumas coisas. Escrevendo, eu era mais lenta, porque eu gostava de desenhar letra, né? E escrevia com muita força e, consequentemente, eu não conseguia escrever tão rápido. Eu achava que eu precisava mudar isso o mais rápido possível. Eu passei o ensino médio, o ensino fundamental, a faculdade, pensando, não, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar isso, eu preciso melhorar isso. E eu percebi que em outras áreas da minha vida isso se repetia. Por exemplo, eu falava muito devagar e eu achava assim que eu precisava mudar, melhorar, fazer mais coisas, fazer mais rápido, em uma quantidade menor de tempo. E quando eu decidi parar para me questionar, porque eu justamente estava percebendo que esse desespero de querer fazer mais coisas e mais rápido estava me fazendo muito mal, me deixando ansiosa, eu decidi parar e pensar, será que eu querer fazer mais rápido,
muitas coisas ao mesmo tempo, é porque eu quero, é porque eu realmente preciso, ou porque me foi colocado que eu tenho que fazer mais coisas, eu tenho que fazer mais rápido? Porque hoje a gente vive numa sociedade imediatista, nós vivemos numa sociedade do fast, tudo é muito rápido. Então a gente acaba achando que a gente tem que fazer tudo muito rápido, que você trabalha mais, você fazer mais é o melhor constantemente. E tudo isso é colocado pra gente desde que somos crianças. E então a gente acaba querendo se adaptar simplesmente, em nenhum momento questionando se aquilo realmente funciona pra gente. E quando a gente não se questiona sobre se aquilo é realmente algo que vai funcionar pra gente exatamente daquela forma, a gente acaba tentando fazer as coisas como o outro e nos frustrando, porque a gente está se medindo com a fita métrica do outro. A gente está contando o nosso tempo como o relógio do outro. Nós temos o nosso próprio relógio. Tem gente que aos 50 anos já está milionário, já tem empresa. E tem gente que aos 50 anos vai começar a primeira faculdade, porque não teve a oportunidade de começar antes. E tá tudo bem. Nós somos pessoas diferentes, nós temos tempos diferentes, nós temos medidas diferentes e a gente tem que parar de querer viver como o outro vive, de querer fazer as coisas como nos é imposto simplesmente. Parar e refletir sobre a nossa vida. Então, o autoconhecimento, o processo de autoconhecimento é justamente você entrar nesse fluxo de pensamento, de autoquestionamento sobre algumas atitudes, sobre alguns comportamentos. E a partir daí você entender se aquilo realmente faz parte de você, é um princípio, um valor que você realmente acredita, se aquilo realmente funciona para você daquela maneira. Não quer dizer que simplesmente porque eu não vou fazer aquela coisa daquela mesma forma, que eu vou me isentar, vou me excluir da sociedade. Não, você só talvez precise fazer de outra forma. E tudo bem, você vai ter o seu tempo, você vai ter a sua métrica e você tem que aprender a respeitar. Então, o processo de autoconhecimento é justamente para você entender os seus limites físicos, mentais, emocionais, financeiros. É para você respeitar os seus limites, porque a partir do momento que você se conhece, a partir do momento que você entende os seus limites, você passa a se respeitar, você passa a se acolher, você passa a entender por que você toma certa atitude, por que você tem tal comportamento, por que você quer aquilo, por que você quer isso. Às vezes seus princípios são diferentes do daquela pessoa. Nós precisamos desses momentos de reflexão para que a gente se desenvolva na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, para que a gente se realize e não viva uma vida de frustração e não viva uma vida de insatisfação. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida de constantes insatisfações e essas insatisfações são consequências. Consequências de, às vezes, você não parar para refletir sobre você mesmo. A partir do momento que você decide parar e refletir e se conhecer, você consegue entender e perceber suas capacidades, seu potencial, suas habilidades e desenvolvê-las da melhor forma. Você começa a buscar desenvolvê-las da melhor forma. Aliado a isso, você também passa a conhecer suas fraquezas e trabalhar as suas fraquezas e entender como você pode lidar melhor com isso. Muitas vezes, esse processo de você entender suas capacidades, entender o seu potencial, entender suas fraquezas, é algo que vai ser essencial para uma mudança de vida, uma mudança de pensamento que você esteja precisando. Então é necessário que você pare, pense, reflita, questione algumas coisas na sua vida, alguns comportamentos. E a partir desse questionamento, você vai começar a se compreender. E além de se compreender, se respeitar. Além de se respeitar, se acolher e entender que às vezes simplesmente está tudo bem. Você precisa só parar, refletir e nessa reflexão questionar algumas coisas. E a partir desse questionamento você vai se conhecendo cada vez mais. E esse processo é um processo dinâmico, é um processo inacabado, porque nós como seres humanos somos seres complexos. Mas a partir daí você vai estabelecer prioridades, valores e princípios que são inegociáveis para você.
E quando você entende o que é inegociável para você, você cresce como pessoa e você se torna uma pessoa mais feliz. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo como tem sido esse processo para você de autoconhecimento, se você já começou esse processo de questionamento para ajudar outras pessoas, também para que eu possa conhecer você. Não se esquece de curtir, se inscrever aqui no canal para continuar acompanhando os conteúdos de autoconhecimento, produtividade, uma rotina simples. Compartilha com alguém que você acha que esse vídeo pode ajudar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!